Sejam todos muito bem-vindos a mais um NP AgroCast, conversa que a gente tem aqui com especialistas, executivos, líderes setoriais, enfim, gente que faz o nosso agro parar em pé. E hoje a gente tem prazer de conversar, hoje inclusive, dia 18 de março, é sempre bom falar a data porque a gente não sabe quando a pessoa vai ver, né? Então estamos aqui no dia 18 de março e hoje a gente tem o prazer de conversar com o Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, a entidade que representa os grandes exportadores de sucos de laranja. O Ibiapaba não faz só isso, ele faz outras coisas. Ao longo da entrevista a gente vai contando para vocês. Ibiapaba, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Fernando. Sempre um prazer falar com você. Muito bem. Ibiapaba, vamos começar falando de mercado de sucos de laranja. O mercado, nos últimos meses, anos aí, os preços subiram bastante, né? Os preços de suco de laranja subiram muito no mercado internacional, com reflexos positivos aqui, inclusive, sobre o preço da caixa de laranja vendida no cinturão aqui brasileiro. O cinturão brasileiro é formado principalmente por pomares que estão em São Paulo e Minas Gerais, mas houve um reflexo positivo sobre os preços. Porém, as coisas não são tão simples assim, né? A gente conversou recentemente, todo esse momento que pode ser considerado muito positivo, ele pode lá na frente apresentar algum tipo de problema. Você entrou na Citrus BR, você é diretor executivo da Citrus BR desde 2013. Vamos lembrar aqui que a Citrus BR foi criada em 2009, ela foi uma evolução, uma substituição da antiga AB Citrus, que era a Associação Brasileira dos Exportadores de Sucos Cítricos, né? Cítricos. E foi presidida o primeiro diretor executivo foi Christian Lobauer, também uma figura muito conhecida no setor. O Ibiapaba está desde 2013 à frente da entidade e já viu muita coisa acontecer nesse mercado. O que está acontecendo hoje, Ibiapaba, é consequência do que a gente vê nas últimas décadas. Uma redução de consumo de suco no mercado internacional, depois uma redução de oferta, principalmente na Flórida, né, que é o segundo maior cinturão do mundo, o segundo maior exportador de sucos de laranja, onde a gente no Brasil aprendeu muita coisa para virar a potência que é, né? Mas a gente teve então redução de consumo, uma redução de oferta, primeiro na Flórida, depois com problemas aqui no Brasil, e tudo isso nos trouxe até essa situação de hoje, que é uma oferta realmente muito restrita, uma demanda que também não é uma maravilha, mas a oferta se ajustou e passou, né? Quer dizer, ficou inclusive menor do que a demanda e a gente chegou nessa situação de preço. O que pode acontecer? Qual é a tua análise sobre esse movimento? Bem, Fernando, é um cenário bastante complexo. O que dá para a gente falar agora, assim, o setor, a gente está em 2025, se a gente pudesse voltar o relógio do tempo, alguns anos, ali para 2012, 2013, a gente tinha uma situação que era completamente inversa. A gente tinha uma superprodução de laranja aqui, você na época já cobria o setor, e você se lembra, estoques saindo pela janela, 100% da capacidade de estocagem no Brasil estava comprometida, 100% da capacidade de estocagem no exterior estava comprometida e ainda havia suco estocado em armazéns de terceiros. Então, quer dizer, eu me lembro, uma vez a gente divulgou um estoque que a gente tinha 35 semanas de suco em estoque, quer dizer, quase um ano de suco em estoque. Como é que você faz uma situação dessa? E aí, enfim, a oferta ela veio se ajustando, até que, mais ou menos ali entre 2016 e 2017, o clima aqui no cinturão citrícola, ele realmente, como dizem a molecada, pirou na batatinha, né? E aí a gente teve uma primeira grande seca. E essa primeira grande seca, ela fez um corte no que a gente chama de bianualidade. Toda cultura perene, ela tem um ano de produção mais baixo, um ano de produção mais alta, um ano mais baixo, um ano mais alta. Isso é interessante porque as pessoas acham que isso só acontece com café arábica, né? Não, na laranja é igualzinho. Só que você tem que combinar com o clima. Então, o que a gente tem visto, especificamente nas últimas 5 safras consecutivas, foram problemas em alguma parte do desenvolvimento da laranja. Então, basicamente, na época das floradas, que é quando fica aquela árvore bonita, cheia de flor de laranja, aquele cheiro gostoso no pomar, e aí vem aquelas ondas de calor, por
dias consecutivos, às vezes semanas consecutivas, e aí uma boa parte daquelas flores caem. Então, só para a gente ter uma ideia, normalmente, no ano que dá tudo certo numa safra, de todas as flores que uma laranjeira ela dá, só 3% viram frutas que serão colhidas. Então, nesses casos, foi praticamente metade disso. E aí o que a gente teve foi cortes consecutivos na oferta. Isso fez com que os estoques, gradativamente, eles fossem baixando. E aí os estoques de suco. Estoques de suco. Laranja a gente não estoca, estoca suco, importante destacar isso. E até que chegamos agora em 31 de dezembro, quando a gente fez a última medição dos estoques, que foi divulgada aí há pouco mais de 2 semanas aqui pela Citrus BR, em que a gente chegou no menor estoque da série histórica. Mas não é que é menor da série, é menor da série histórica com força. Então, realmente, ele demonstra de maneira muito clara o quão deletéria é essa redução de oferta. E aí você tem o mercado trabalhando, lei da oferta e da procura, e nós vínhamos aí estimativas do setor com uma demanda mais ou menos 15% acima da oferta nos últimos 2 anos. E o que fez dar uma sustentação para os preços. Então a gente teve preços muito valorizados, sempre olhando para trás. É importante a gente destacar aqui quais são as fontes de informação. Acompanhamento feito pelo CPEA e pela Bolsa de Nova York como referência. Perfeito. E aí a gente vê, o suco chegou passou de $8.000 a tonelada nos pregões de maior valorização. Importante a gente destacar também que a Bolsa de Nova York ela é uma bolsa pouco líquida, ela não roda ali nem acho que 50% da oferta americana, que já é baixa, mas ela serve ali como um balizador mais ou menos do apetite do mercado. E o CPEA chegou a marcar incríveis R$126 de uma caixa, né? Para a gente comparar, Ibiapaba, sei lá, há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, quando o mercado era diferente, quando havia ainda muita discussão entre produtores de laranja e indústrias de suco. Eu me lembro que todo ano era uma batalha épica para a questão de renegociação de preço e tal. Hoje você falou o preço chegou a 126. Vamos lá, 15 anos atrás, quando a gente tinha o quê? Olha, 10? Talvez, né? Talvez por aí naquela época ali, na época que se discutia com Citrus, etc. Exato. Era mais ou menos isso. A gente pode colocar aí talvez mais ou menos nessa faixa mesmo, em torno disso de R$10, R$11, R$15, e aí foi vindo, e agora de repente o negócio explode nesses valores, e aí uma coisa empurra a outra, né? Porque a indústria ela procura fruta, o preço dispara, e aí o preço do suco também dispara, né? E aí você tem essa conjuntura maluca. Mas te respondendo, o problema desse aumento de preços é que eu até estava conversando na semana passada com o nosso querido economista José Roberto Mendonça de Barros. Sim. E ele tem uma frase que é excelente, ele fala: não existe melhor maneira de você destruir demanda senão os preços altos, demasiadamente. E é o que tem acontecido. E até para te trazer um pouquinho de dado, ontem saiu o relatório da Refresco. A Refresco é uma das maiores compradoras de suco aqui do Brasil, uma empresa gigante. Ela é fruto de uma série de fusões de empresas grandes que foram se juntando ao longo dos anos. Na Europa? Na Europa, alemã. Apesar do nome diferente, é uma empresa alemã. E aí eles estavam trazendo ali dados importantes, inclusive de queda de demanda na categoria sucos. E eles não estratificam o sabor laranja, mas eles davam conta de 9,5% mais ou menos de queda na demanda da categoria suco. E um dos problemas que eles trazem no relatório era justamente o repasse de preço para os consumidores. Perfeito. Que na compra de matéria-prima, e aí no caso suco de laranja e principalmente suco de maçã, que juntando as duas vai dar mais ou menos 50% ali do mercado, e aí com isso é registrado no balanço. Então isso se repete com outras empresas na Europa e nos Estados Unidos que sentiram muito o impacto desse aumento das matérias-primas. E só para quem não sabe, a Citrus BR ela representa atualmente a Citrosuco, a Cutrale, que são as duas maiores empresas produtoras e exportadoras de suco de laranja do mundo, ambas aqui do interior paulista, né? Cutrale com sede em Araraquara, Citrosuco com sede em Matão, e também a Louis Dreyfus Company, que é uma grande empresa, é uma multinacional, mas que gere, né,
os negócios de laranja dela a partir aqui do Brasil. O que eu acho que é interessante, o Ibiapaba também, a gente destacar um pouco, é como o Brasil ele se transformou no grande mandante, né, do mercado de suco. Porque quando nós começamos a desenvolver aqui em São Paulo, há décadas atrás, esse mercado, nós tínhamos um grande produtor exportador que era a Flórida, né? Falamos já que a Flórida teve problemas, mas a profundidade desses problemas na Flórida, que vieram muito por conta da disseminação daquela doença que a gente conhece aqui, do greening, deixou esse problema na Flórida, deixou o Brasil praticamente sozinho na oferta, né? O Brasil hoje responde por 75%, 80% das exportações mundiais de suco de laranja, né? Então, quer dizer, o que está acontecendo aqui, nessas últimas 5 safras que você falou, é uma coisa que hoje tem um efeito direto no mercado mundial, porque ninguém mais compensa, né? A Flórida não tem como compensar, a Flórida está com uma oferta super baixa. Essa doença como greening, conhecida como greening, né, que é causada por uma bactéria, até hoje ninguém nunca descobriu a cura dela, também é encontrada aqui no Brasil, né? Então, o que nós estamos fazendo de diferente aqui, Ibiapaba? E aí, vamos falar com o Ibiapaba, presidente da Câmara Setorial da Citricultura, porque agora, recentemente, a gente teve novas determinações para o controle dessa doença. O controle dessa doença, eu reforço, é uma doença que praticamente dizimou os pomares da Flórida, que era o outro grande exportador de suco de laranja do mundo. Como é que está essa doença aqui? O que está sendo feito aqui para que essa doença não avance mais do que já avançou? E como é que está a situação na Flórida? Há alguma possibilidade em vista da gente ter uma recuperação do Parque Citrícola da Flórida depois do que já aconteceu? Bem, vamos lá. Acho que o primeiro ponto que a gente pode explorar o Brasil ele é o maior fornecedor de suco de laranja do mundo, mas ele tem uma característica que ele é interessante. Embora ele seja majoritário como fornecedor, ele sempre trabalha de forma complementar. Então, quando você olha, por exemplo, o mercado europeu, que é o nosso principal destino hoje, com mais ou menos 55%, o suco de laranja ele é sempre complementar brasileiro, ele é sempre complementar ao suco da Espanha, ao suco da Itália, da Grécia e às vezes até de Israel, que não está na Europa, mas também acaba fornecendo um pouco. E hoje também nós temos o Egito fazendo um trabalho importante, se colocando aí como um desafiante do setor brasileiro. E já tivemos o México também, que passa por problemas parecidos com o da Flórida. Agora, o ponto ele é o seguinte, o Brasil ele tomou uma estratégia a partir de 2004, que foi diferente da Flórida de 2005. O greening chegou aqui no Brasil em 2004, 2005 na Flórida. O Brasil, e aí por meio do Fundecitrus, a gente tem que fazer aqui todas as referências possíveis ao Fundecitrus, que é um centro de excelência global de... O Fundecitrus é o Fundo de Defesa da Citricultura, que é um órgão criado há bastante tempo já e mantido com contribuições da indústria e dos produtores. Exatamente, tem um orçamento grande de pesquisa, tem mais de 80 linhas de pesquisa e uma grande concentração ali de PhDs, né, e cérebros brilhantes ali fazendo pesquisa. Então, o que acontece? O Brasil ele tomou a iniciativa de fazer um manejo da doença. Como é que você lida com esse leão? A Flórida, ela tentou ir numa linha de ter uma bala de prata, como você mata o leão. Seria mais ou menos essa a analogia. Por sorte e competência dos nossos pesquisadores, a pesquisa brasileira surtiu mais efeito em comparação com a da Flórida. Nada impede que amanhã algum pesquisador americano de repente chegue com uma cura. Encontre a bala de prata. Encontre a bala de prata, aí vai ser bom para todo mundo. A pergunta é, dá tempo de recuperar a produção da Flórida? Não sei. Porque o que acontece hoje, grandes partes das áreas que eram de citros, elas estão sendo destinadas para outras atividades. E aí você entra naquela chamada, naquela conta que todo produtor rural conhece, que é o custo de oportunidade da terra. E você já tinha, anos atrás, uma pressão do mercado imobiliário muito grande. E aí, quando você compara rentabilidade por hectare com rentabilidade por metro quadrado, a disputa ela fica um pouco ingrata, desleal. Né? Desleal. Então, esse é um ponto. A Flórida também sofre geograficamente, porque ela está para cima é pântano, para baixo você tem cidades e para os dois lados você tem costa.
No Brasil não, no Brasil você tem Minas, você tem Mato Grosso do Sul, você tem Paraná, você tem áreas de São Paulo que, por incrível que pareça, a incidência do greening ainda é baixíssima. No extremo você tem Nordeste, ali entre Sergipe e Bahia, que tem outros problemas, mas não tem o greening, e por aí você vai. Então a diversidade brasileira de terras e de relevos e de clima, ela permite que a citricultura ela continue se expandindo, então o Brasil não vai virar uma Flórida, isso é uma coisa que a gente pode assim afirmar categoricamente. E do ponto de vista de manejo, parece que o entendimento dos nossos produtores de laranja foi um entendimento até maior em relação a produtores da Flórida, quer dizer, aqui o pessoal, por exemplo, a erradicação de pomares infectados, que é uma prática necessária, né? Quer dizer, na Flórida, por exemplo, foi muito mais difícil disso ser implantado do que no Brasil. A gente não foi implantado. Não foi, né? Não foi. No Brasil a gente teve muita erradicação. Exatamente. Tem e continua tendo. Continua tendo. Principalmente quando você pega assim, produtores empresariais em termos de porte, o greening ele é custo. Tá. Então você tem ali uma política de erradicação. E você tem produtores que têm níveis baixíssimos de infecção, mesmo em regiões que são mais problemáticas. A questão é como é que você consegue manejar a região, porque você é tão vulnerável quanto seu vizinho é vulnerável. Então ela é uma doença meio coletiva. O greening ele é transmitido por um bichinho que é o psilídeo. Psilídeo. Né? Que, aliás, é uma palavra que eu adorei conhecer. Infelizmente foi por causa do greening, né? Mas pois é. Psilídeo me foi apresentado pelo que é um mosquitinho que carrega. É um mosquitinho que é menor do que essa pontinha aqui, que não deve nem dar para ver ali da câmera. Então, assim, realmente ele é menor do que aquela mosquinha da fruta e faz um estrago terrível. Por isso que é tão difícil o controle dessa doença. Bom, nessa equação, né, em que a gente tem a demanda, quando a gente fala em queda de demanda também, não é que a demanda está desabando, não é isso, né? Quer dizer, a gente tem, houve anos lá, a gente fazia esse acompanhamento do ano, cai 0,6%, depois cai 1%, depois cai 0,3%, é uma queda progressiva, mais lenta, né? Mas enfim, o quadro em geral é esse. A gente teve também no mundo a proliferação de bebidas de preços mais baixos, que de alguma maneira usam frutas em sua composição, né? Que são os refrescos, são os néctares e tudo mais tal, que na prateleira dos mercados são muito mais baratos do que o suco de laranja integral, qualquer um de nós sabe disso, né? Então tem essa questão da concorrência com essas outras bebidas. Mas enfim, estamos falando de uma demanda que cai progressivamente, cai um pouquinho, vai caindo um pouquinho, parou um pouquinho na época da pandemia, né? A pandemia foi, para o ponto de vista de vendas de suco de laranja, ela não foi negativa. Obviamente a gente está levando em consideração aqui o fator humano, né? Claro. Mas do ponto de vista de venda foi bem interessante. Porque o suco de laranja foi muito associado a um produto que fortalecia e fortalece a sua saúde, né? Então a demanda naquele momento aumentou. E né? hábito de consumo, porque ele está posicionado no café da manhã. E aí com a explosão do home office, ou apenas o home office como opção nos tempos pandêmicos, as pessoas falam, bem, estou em casa, vou tomar meu café da manhã, e meu café da manhã tem que ter um sucão de laranja, né? E isso ajudou a puxar um pouco a oferta no varejo, a demanda no varejo, mas por outro lado, a gente teve o encerramento das vendas para redes hoteleiras, por exemplo, o chamado food service. Claro, e hotéis, eventos, etc. Né? Que nos Estados Unidos dá 20%. É muita coisa. Só que puxou tanto a demanda do lado do varejo que no final das contas isso fez com que ficasse mais ou menos equilibrado. E aí, conforme a pandemia ela saiu, a gente pegou um rabinho ali de aumento e aí ela foi caindo. E chegamos aí onde estamos agora por conta da restrição de oferta. Né? Não, perfeito. Agora, de qualquer forma, o que acontece? Nós tivemos 5 safras aqui em São Paulo e Minas Gerais com problemas climáticos, né? Quer dizer, tudo bem, talvez a gente não vá mais ver aquelas super safras de 400 e tantas milhões de caixas de laranja e tal, mas o volume caiu abaixo de 300, aliás, bem abaixo de 300, pouco acima de 200, 223, né?
agora nessa última safra que está terminando agora, 24. Terminou. Terminou, Vamos né? acabar com essa 25. safra. Vamos acabar com essa safra. Acabou. Há uma previsão de recuperação, inclusive agora para a safra que começa oficialmente, né, ali em termos estatísticos em julho, a gente pode ter ali, as previsões iniciais indicam mais ou menos 300 milhões de caixas, né? O Fundecitos ainda não soltou a previsão deles, mas deve ter uma recuperação. Enfim, vamos lembrar aqui que o clima pode melhorar, então a oferta pode aumentar e nós ainda temos no mundo barreiras, né? Quer dizer, barreiras às nossas exportações de suco, normalmente são barreiras tarifárias, né? Então é muito importante que a gente continue, até prevendo esse dia de oferta melhor, que a gente continue abrindo mercados por aí. A Europa absorve 55% das nossas exportações, a gente hoje em dia exporta também para os Estados Unidos bastante, né? 38% mais ou menos. Bastante, mas a gente precisa de outros mercados. E recentemente a gente teve uma vitória numa guerra que vocês estão travando junto, em parceria com o Ministério da Agricultura, que independentemente do governo, tá? Ao longo de governos. Ao longo de governos. Deixar isso bem claro. Para a abertura do mercado da Coreia, para um Isso aí. acordo bilateral com a Coreia, que foi um marco importante recente, né, nessa tendência aí de abertura de mercados. Esse foi uma bola para dentro do gol, vamos colocar assim, né, que foi bem interessante. Por enquanto, ela é uma cota emergencial. De quanto é mesmo? 6 mil toneladas, assim, é pouco, mas num cenário de oferta de demanda em queda, qualquer tonelada está valendo, né? Então a gente tem que brigar por qualquer litrinho de suco que a gente coloque fora. Há uma tarifa de 10% em cima de uma tarifa de 54%. Tá. Então isso viabiliza o mercado, isso que é importante. Agora em que ponto que a gente está? As empresas estão voltando a se reconectar com esse mercado, que esse mercado ele tinha sido tomado por Estados Unidos e União Europeia por conta de acordos bilaterais, que o Brasil não tem ainda com a Coreia do Sul, mas a gente conseguiu fazer esse trabalho por fora do Mercosul com uma decisão unilateral por parte do governo sul-coreano, atendendo ao governo brasileiro. E agora a gente precisa recuperar esse mercado, porque você teve uma queda de consumo de suco de laranja, porque nem Estados Unidos e nem a União Europeia eram capazes de fornecer no volume necessário. E as empresas lá vão para outro lado. Então esse é um mercado que é importante. Temos ainda a Índia, que estamos trabalhando numa linha semelhante com a da Coreia do Sul, que também é um imposto altíssimo. E se tudo der certo, aí, quem sabe em uns 2 anos aí a gente consiga uma viabilização tarifária. E a China, que ainda tem alguma coisa para melhorar ali, já demos uma caminhadinha, mas ainda tem um pouco ali para conseguir baixar de tarifa com eles. Perfeito. Bom, outro ponto que é importante aqui na citricultura, até porque o custo é elevado proporcionalmente, né, para a atividade, é a questão de mão de obra, né? E eu queria fazer um paralelo aqui, quer dizer, eu queria que você me fizesse uma análise mostrando. Primeiro, nós temos lá nos Estados Unidos, já com todos os seus problemas, agora nós temos um governo de Donald Trump, que, entre outras coisas, ele está lá combatendo muito a questão de imigração, mais tal. E a gente sabe que a mão de obra americana é muito ali na colheita de laranja, é uma mão de obra imigrante majoritariamente, né? Quer dizer, então podemos ter problemas, mais um problema para os Estados Unidos com essas limitações aí em relação aos imigrantes. Se no Brasil você está lá liderando o Instituto, porque também, além de ser, né, diretor executivo da Citrus-BR, além de ser presidente da Câmara Setorial da Citricultura, que reúne governo, empresa, iniciativa privada e tal, você também está na liderança do Instituto Pensar Agropecuária. Da né? Comissão Trabalhista. Da Comissão Trabalhista. Isso. Da Comissão, perfeito. Da Comissão Trabalhista. E tem discussões importantes da Comissão Trabalhista exatamente em relação aos safristas, né? O que está sendo discutido lá, o que pode acontecer, pode mudar alguma coisa no Brasil nessas regras? Tem que mudar, Fernando, tem que mudar, porque do jeito que está praticamente insustentável. O que a gente tem hoje é uma deficiência de oferta de mão de obra muito grande, formal. Você tem gente disponível para fazer a colheita, mas não de maneira formal. E isso traz uma exposição muito grande para um setor que é
praticamente inteiro orientado para exportação, com regras de compliance duríssimas em todos os mercados. Então, a gente não pode pensar em ter problema. E a formalização, ela além de ser o primeiro passo para a dignidade do trabalhador, ela também o primeiro passo para a diminuição, para a mitigação dessa exposição. Então, aqui para explicar um pouquinho o que acontece, né? Hoje nós temos diversos programas sociais no governo e ninguém aqui é contra os programas sociais do governo. Se o governo quiser fazer uma renda básica universal, que faça, não é isso que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo são os gargalos para a formalização. Então, hoje, de uma maneira bem didática, o que acontece? Você pega uma família de 4 pessoas adultas, ok? Cada pessoa se declara uma família unicelular. Então, você tem 4 pessoas ali recebendo um salário, uma ajuda de custo do governo Bolsa Família de mais ou menos R$600, ok? Você multiplica isso por 4, você vai ter a renda familiar ali em torno de R$2.400, R$2.600, dependendo do valor do Bolsa Família. Perfeito. Só que, ao ser formalizado, ele não perde o benefício, mas a depender do gasto da renda que ele tiver, ele vai ter 50% do benefício ou a perda do benefício se ele for uma família unicelular. Então, para que você tenha realmente o benefício cheio, você precisa ser uma família de muitas pessoas. E aí a renda dessas pessoas, a renda familiar cai. Então hoje o que está acontecendo? Aí é um problema de fraude, que o governo precisa endereçar uma solução para isso, ou mudar a legislação. A gente vê com muito ceticismo a possibilidade de você conseguir fiscalizar 20 milhões de lares para saber se tem fraude ou não. Então, a proposta que a gente apoia no Instituto Pensar Agropecuária e na Frente Parlamentar da Agropecuária é o PL 715 de 2023, de autoria do deputado Zé Vitor, lá de Minas Gerais, e que ele diz o seguinte: renda oferida pelo trabalho safrista não conta para o teto do Bolsa Família. Não conta para o cálculo. E aí, com isso, você tira essa renda do cálculo. Ele pode, é praticamente uma renda universal? Sim, mas você não joga no setor privado a responsabilidade de você ter que lidar com uma informalidade. E isso é hoje um problema assim, grave para o setor, que a gente tenta mitigar com todas as forças, porque, enfim, temos uma diretiva da Europeia que vai entrar em iniciativa em 2027, que é a proibição de importação de produtos ligados a trabalho escravo. Perfeito. E com formalização é muito difícil você falar de trabalho escravo. Porque o que acontece, Fernando, só para deixar claro isso, quando o produtor está no risco e ele vai para a informalização, ele já está no risco. Então, a chance dele comprometer outras partes da segurança do trabalhador, eles aumentam exponencialmente. Claro. Agora, quando ele já faz o registro, quando ele já recolhe os impostos, se vier uma fiscalização, ele não vai querer ser autuado. Então, ele já faz tudo direitinho. E o trabalhador safrista, aqui no caso da laranja, que eu acompanho mais de perto também há muitos anos, sempre foi no passado uma luta, né? Sempre. De ter essa regularização. Exatamente. E que é interessante, uma vez eu estava falando com um promotor do Ministério Público do Trabalho, e ele comentou que o setor da laranja, em relação a outros setores demandantes de mão de obra, ele tem uma vantagem, que ele já tem um índice de formalização elevado. Agora, em 2024, foram 55 mil postos na safra. É muita gente trabalhando. Bom, estamos chegando ao fim aqui dessa nossa conversa com o Ibiapaba Neto. Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, presidente da Câmara Setorial da Citricultura e presidente da Comissão Trabalhista do IPA, que é o Instituto Pensar Agropecuário, que é vinculado lá à FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária. Vamos lembrar que essa entrevista vai estar à disposição aqui em todos os canais e mídias do NP Agro, nosso site npagro.com.br, mas temos lá o nosso canal no YouTube, vai estar no Instagram, vai estar no LinkedIn, para todo mundo poder acompanhar aí quando tiver um tempinho. E para poder veicular essa entrevista nessas mídias, a gente sempre precisa de um titulinho, né? Um título bonitinho, fazer um textinho. Como é que você resumiria essa nossa conversa, Ibiapaba, para a gente poder fazer uma boa chamada nas nossas mídias sociais aqui, no nosso site? Qual é o principal ponto de atenção
da cadeia da citricultura brasileira hoje? Eu acho que é a cadeia do suco de laranja em busca da sobrevivência. Eu acho que esse é o nosso legado ao longo de décadas. Para quem não sabe, o jornalista Ibiapaba Neto acabou de dar um belo título. Ibiapaba é jornalista, trabalhou durante muitos anos cobrindo o agro e acabou de nos ajudar a dar um belo título para essa entrevista que a gente foi, que foi muito legal. Muito obrigado mais uma vez, Ibiapaba. Fui jornalista um dia e te agradecer, Fernando. Um jornalista que virou suco. Exatamente. E aí queria aqui deixar expressa aqui minha admiração pelo projeto de vocês e dizer para a audiência que ela é muito privilegiada no NP Agro, que tem aí esse privilégio de ter dois dos melhores jornalistas que o agronegócio brasileiro já produziu, Fernando Lopes e meu amigo Alexandre Inácio. Muito obrigado. Gente, até a próxima.